Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. O texto dessa terça-feira se encontra lá em Gênesis 13, versículo 2 e versículos de 5 a 18, que diz assim: Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus ainda habitavam naquela região. Abrão disse a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, e como o Egito até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos de pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, deixa eu dar uma explicação bíblica para vocês, para que a gente possa ter uma visão diferente das coisas. Muita gente, por não ter um conhecimento bíblico aprofundado, acha que, na verdade, o autor sagrado, ele acabou recebendo na sua mente Deus ditando, literalmente, palavra por palavra do que ele deveria colocar na Bíblia. Mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, a história bíblica, ela, em primeiro lugar, foi vivida, e depois de vivida, ela foi então escrita. Tudo, é claro, sob a inspiração de Deus. Aqui não é diferente. E aí, como é que acontecia, por exemplo, para você entender um detalhe, né? Às vezes, algumas situações que aconteceram, depois o homem começava a recontar à luz daquilo que Deus ia colocando em seu coração, daquilo que eles viviam. Por exemplo, talvez exista uma história antiga que falava, desse parente de Abraão chamado Ló, e que um deles se separaram. E aí aqui chegou o momento em que esse relato acontece. Isso é importante. Mas aí, qual é o objetivo desse texto? Revelar a importância da família. Por quê? De um lado aparece Abrão, do outro lado aparece Ló, e aparece a questão de que eles estavam brigando. E aí qual é a proposta? Em vez de um querer ficar com tudo, eles repartem. Olha, nós temos essa grande terra. Escolha um lado que eu escolho o outro. Você vai para um canto e eu vou para o outro. Automaticamente, a gente pode agora lembrar, especialmente porque as mídias estão mostrando muito isso ultimamente, as questões de heranças. Quantas e quantas pessoas que querem brigar por causa de um egoísmo exagerado. Ah, eu não quero que fulano fique, eu que quero ficar com tudo. Eu não quero repartir, eu quero ficar com tudo. Então começa uma discussão, uma briga sem fim, onde ninguém sabe o que é pior, porque acontece desgaste de ambos os lados. A situação vai piorando, e só Deus sabe onde é que chega. Então, amados irmãos e irmãs, olhar para esse texto de hoje é refletir um pouco sobre isso. E em segundo lugar, também quero recordar um pouco, mais uma vez, da promessa que Deus faz a Abrão, de que ele vai ter uma descendência numerosa. E é interessante, não é, que, observa bem, uma das características que Abrão tem para que pudesse, então, de alcançar essa promessa é também esse discernimento. Em meio às discórdias, em meio a tudo, Abrão sabe resolver muito bem, dividindo cada um para o seu lugar. A gente precisa fazer isso. O que tem feito muitas famílias caírem é porque a gente não tem exercitado um bom discernimento. Parado para pensar
qual a melhor estratégia, qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor postura a tomar. Eu convido você a refletir sobre isso também na sua família. Em tudo a gente precisa parar e refletir bem para tomar uma decisão melhor discernida. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho. Até já!